A internet está cada vez mais presente em nossas vidas. Mesmo na correria e pressa do dia a dia, a maior parte das pessoas sempre encontram tempo para dar uma olhada no celular. E quem trabalha no meio digital está ainda mais conectado. É o caso de Carol. Ela sempre teve encantamento por esse universo e aos 16 anos começou a trabalhar como digital influencer. Mas quem a vê sorrindo e realizada com o trabalho não imagina os transtornos que ela já enfrentou no mundo das redes sociais. Uma das questões assim, mais difíceis que eu já passei foi quando uma influenciadora digital, que tem mais seguidores que eu, a gente encontrou em uma parceria. E quem trabalha com a internet nunca quer sair mal vista, né? A gente sempre quer que peguem os melhores ângulos, porque é a nossa imagem, a gente trabalha com a nossa imagem. E ela me pegou, ela fez uma story dela, e me pegou no fundo. Eu tava num momento totalmente relaxada, né? Bem, sabe? E na época eu não tinha nem 10 mil seguidores, e ela já tinha bem mais de 10 mil. E aí quando eu vi o story, eu disse, apaga, eu tô feia. Eu não quero sair assim, eu não quero aparecer assim. E ela simplesmente só disse, ninguém sabe quem é tu, vão saber agora porque eu tô te marcando. E aquilo me doeu muito, porque eu nunca liguei para números. Números não diz sobre o meu trabalho, não diz sobre o meu potencial. Não demorou muito para que Carol se deparasse com pessoas dispostas a fazer comentários maldosos em suas publicações. São os famosos haters. De chegar no meu privado, sabe, perfil fake, de ficar mandando, tá horrível, respondendo história, tá horrível, só quer ser, só se acha, não sei o quê, para com isso, desiste disso, você não vai chegar em lugar algum. Este professor explica que o ódio e o preconceito sempre existiram, e qualquer pessoa está sujeita a passar por isso, principalmente no universo digital. Não existe uma fórmula mágica para lidar com hate, com ódio, com bullying, com assédio, com abuso. Eu acho que o melhor conselho que é possível dar é talvez tentar não ler, se isso lhe incomoda num nível muito grande. Se você pode, faça terapia, procure um profissional que possa lhe ajudar nesse aspecto psicológico, porque nós todos precisamos, principalmente diante de uma pandemia. Nós precisamos entender que a internet ela traz facilidades para que o ódio ele se espalhe de uma forma anônima. Então eu acho que o grande desafio é fazer com que isso não nos afete tanto. E eu acho que com muito ódio também vem muitas mensagens positivas que a gente jamais esperava receber. Elas também são muito gratificantes, então tem os dois lados dessa moeda, mas vale ressaltar que a saúde mental ela é primordial e ela precisa existir. Diana chegou a desativar uma das redes sociais por sentir que o ambiente estava se tornando tóxico para ela. Principalmente com relação a notícias, tudo isso de certa forma me ocasionava gatilho, sabe? Notícias de violência contra a mulher, a pandemia, o contexto das pessoas trazerem uma realidade que não existe para as redes sociais, a vida das pessoas, os relacionamentos perfeitos, né? E notícias de pessoas próximas mesmo, que estavam hospitalizadas com Covid-19. Para você ter uma noção, eu já passei uma noite inteira sem dormir por causa de uma notícia que eu vi numa rede social, mais precisamente no Instagram. Entendo. Você, em algum momento, sentiu necessidade de abandonar alguma rede social? Sim. Inclusive, eu não uso mais o Facebook, a única rede social que eu uso é o Instagram. As notícias que vinham de lá acionavam muitos gatilhos. Então, chegou um tempo em que eu disse, ou eu paro, ou isso vai me fazer muito mal psicologicamente. Muito mal para a minha saúde mental. Na verdade, já estava fazendo mal. Então, eu saí e fiquei cerca de 3 meses fora do Instagram. Eu voltei mais por teor acadêmico mesmo. As redes sociais funcionam como uma ilha, onde qualquer indivíduo pode mostrar a milhares de pessoas quem ele é ou quem ele gostaria de ser. O compartilhamento excessivo da vida não se dá apenas com a ideia de dividir o dia a dia, mas pelo desejo de mostrar a suposta felicidade aos amigos virtuais. Houve um período na vida de Tainá onde estar atualizando o feed ou fazendo stories era uma prioridade. E essa dependência afetou a saúde mental dela. Bom, antigamente, assim, uns 2 anos atrás, eu vivia muito assim em prol à rede social. Até que o povo dizia, brincava comigo, chamava de blogueira e tal, porque eu ficava fazendo muitos stories. E aí teve um tempo na minha vida que isso encheu muito
E daí eu comecei a sentir alguns sintomas, como ansiedade, fiquei depressiva um tempo. Então a rede social impactou, influenciou a minha vida, nesta época, num lado negativo. Eu sofri um pouco com isso, com a rede social, muito usada há muito tempo. A necessidade de estar acompanhando as publicações em redes sociais fazia com que ela fizesse comparações consigo mesma. Era como se a vida dos outros fosse perfeita e a dela não. Foi o meu olhar de ver algo e ficar triste. Nossa, a vida daquela pessoa é assim, porque a minha não é. Então, naquela época, eu vi assim. Então, foi isso que causou o que eu tive nesta época. Te trazia questionamentos, né? Questionamentos, Essa história de estar todo mundo feliz na rede social te fazia se perguntar, né? Por quê, então? Porque eu não estou, né? Exato. E eu fiquei bastante frustrada. Desde a antiguidade, a imagem já influenciava nas relações em sociedade. É possível observar a espetacularização da vida ao longo da história. Eu acredito que as redes sociais, ela, digamos assim, seria a etapa mais bem acabada daquilo que a gente chama de espetáculo, né? Sempre tivemos ao longo da história eventos onde o espetáculo chamava atenção, né? Quando a gente fala Roma Antiga, por exemplo, nós tínhamos ali o espetáculo da luta dos gladiadores, então aquilo chama atenção. Nós temos dois aspectos fundamentais ainda nos dias de hoje que as pessoas se prendem à notícia, que é a violência e o sexo. Então qualquer notícia que traga essa percepção de violência e de sexo, ela atrai. E quando você tem a ideia das redes sociais, é a gente sair de um mundo real para um mundo virtual, mas sem esquecer a realidade. Então a nossa sociedade sempre passou por diversas transformações. A grande diferença hoje é que o ritmo dessas mudanças, elas são muito mais intensos. Jovens, adultos e crianças estão cada vez mais dependentes do mundo virtual. Mas eu começo a perceber que muitos adultos também têm essa dependência. E o grande problema que isso suscita é que a gente perdeu a capacidade de escuta. A gente não escuta mais. Mesmo que a gente não esteja com o celular na mão, a gente não escuta. Responder às mensagens do WhatsApp, fazer uma publicação no Instagram, deixar um comentário no Facebook, dar aquela olhada no Twitter, haja interação, não é mesmo? Mas se eu e você não tivermos cuidado, nós acabamos passando boa parte do nosso dia presos às redes sociais. É o que aponta uma pesquisa do site We Are Social. A pesquisa global Digital Overview, realizada em 2020, constatou que 66% dos brasileiros já estão nas redes sociais. O Brasil também ocupa o terceiro lugar no ranking de populações que passam mais tempo na social media, com uma média diária de 3 horas e 31 minutos, ficando atrás apenas das Filipinas, com 3 horas e 53 minutos, e da Colômbia, com 3 horas e 45 minutos. Pesquisas mostram que o uso excessivo das redes sociais provoca uma desordem comportamental, influenciando inclusive na capacidade de julgamento das pessoas, o que acaba afetando a nossa saúde mental na condição de usuários. Para entender melhor como funciona a situação, eu converso agora com o psicólogo Alisson Pontes. Alisson, seja muito bem-vindo. E eu queria começar te perguntando exatamente isso, né? Por que as redes sociais influenciam tanto nas nossas vidas? Então vamos trazer aqui alguns aspectos. Primeiro, a decadência das relações familiares, por exemplo, né? Nós vivemos um tempo onde as pessoas têm cada vez mais corrido, não tem mais tempo para conversarem, para dialogarem. E veja que incrível, elas estão perdendo essa capacidade de estarem presencialmente olhando uns nos olhos dos outros, né? Nós temos visto, por exemplo, casais que se comunicam mais por redes sociais, pelo WhatsApp, do que, né, morando debaixo do mesmo teto, se comunicam pessoalmente. A gente poderia, por exemplo, citar também uma grande necessidade que as pessoas têm hoje de preencher, sabe, eu poderia falar de um vazio existencial. Existem algumas pesquisas, Gabi, que apontam que há uma forte relação entre o vazio existencial. O que seria esse vazio existencial? Seria o sentimento que a vida, sabe, perdeu ali a sua cor, o seu brilho, o seu sentido, aquele tédio, né? Entre o vazio existencial e o uso, por exemplo, de novas tecnologias, em especial, logicamente, as mídias digitais, as redes sociais, né? Então, muitas pessoas têm procurado suprir essa carência, essa necessidade
né, buscando o reconhecimento das pessoas por meio das redes sociais. É por isso que elas estão tão ansiosas para serem curtidas, para serem seguidas. Mas apesar dos percalços nas redes sociais, para muita gente o universo digital é uma realidade da qual não se pode fugir. Ramon está atento ao celular durante todo o dia. Para ele isso não é um problema. Eu considero muito dependente. Ele se tornou parte da minha rotina ao dormir e ao acordar. Ele dorme comigo no travesseiro, eu chamo assim o meu carregador até de coleira, né? Ele está comigo na cama, eu afasto a cama para ficar mais perto da tomada, para ele ficar comigo e eu deitado mexendo, porque se eu ficar longe... Você fica ansioso se você não estiver perto do celular? Muito ansioso. Ele considera essencial o uso do celular e das redes sociais. E assim, não sinto que diminui no trabalho, seja no trabalho, seja na vida que dificulte. Eu acho que facilita muito. Eu sou do lado que defende. Eu não tenho essa vergonha, não tenho essa timidez, eu assumo mesmo, é uma coisa que pra mim é essencial. Você usar. Não tem um limite. Como disse o filósofo Heráclito, tudo flui e nada permanece. A realidade é que o mundo mudou com o advento das redes sociais. Cabe a cada um de nós exercitar o equilíbrio durante o uso delas, para a preservação da saúde mental. Eu faço uma comparação da internet com um carro. Um carro ele pode ser bom se você fizer um bom uso, um uso disciplinado dele, você dirigir dentro das regras, ele faz você se locomover. Agora, se você dirige imprudentemente, se você ingere bebida alcoólica para dirigir, você pode destruir o carro, matar alguém ou até mesmo morrer. Depois de vencer a batalha contra a depressão, Tainá, que vimos no início da reportagem, hoje entende a importância de ter equilíbrio com as redes sociais e aconselha. É o desapego, procurar outras coisas para fazer, se encher de outros serviços, procurar até a terapia que eu fiz ao psicólogo, né? Fiz terapia, me desconectei, algo que me direcionasse para o meu bem-estar, ia para a noite conversar com meus amigos. Hoje em dia eu não sinto mais a necessidade de estar diretamente na internet.